Vamos falar sobre assessoria de investimento. Meu nome é Raoni Rossetti, eu sou o CEO da Melver e junto com a XP nós estamos viajando pelo Brasil para encontrar com grandes escritórios, com grandes gestores, assessores de investimento para falar sobre essa profissão que tanto cresce no Brasil. Neste momento estou em Brasília para falar com Leonardo Fernandes, Head Comercial da Blue3. Léo, obrigado pela presença, é um prazer sempre falar contigo. Eu que agradeço, Raoni, e querendo ou não, você falou que é a profissão que cresce e vai crescer muito mais, né? Ela tem um potencial enorme de crescimento, a profissão de assessor de investimentos, ainda no Brasil. Então vamos explorar a fundo essa profissão, mas antes disso, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história e a sua jornada na assessoria. Essa história é interessante porque casa muito com o que a gente vai falar aqui, que eu sou farmacêutico de formação. Mas, ou seja, farmacêutico de formação, montei farmácia no interior do estado de Goiás, ou seja, era um empresário, só que conhecia a Bolsa de Valores. Então, pensando na mudança de carreira, eu encontrei aquilo que eu nasci para fazer, essa é a verdade. Gostei muito, apaixonado pela Bolsa de Valores, falei, é isso que eu nasci para fazer, larguei tudo e fui para mexer com o mercado financeiro há 15 anos atrás, em 2007 para 2008, no meio da crise de 2008, inclusive. É impressionante, né? Como o sobe e desce dos gráficos nos cativam, né? Comigo foi assim também, foi há cerca de 17 anos na casa de um amigo na Alemanha. Eu vi a tela do computador dele, um negócio subindo e descendo ali, uns gráficos, não tinha ideia do que era aquilo, ele disse que era um home broker. Ali foi paixão à primeira vista pelo mercado. Exato, então fomos semelhantes. Foi, né? E como que foi esse driver, assim, esse gatilho da virada de chave para mudança de carreira? Como muito empreendedor que era, farmácia é um ramo bastante competitivo, né? Você tem grandes redes, margens muito estreitas, aí você vai estudar, você falou dos gráficos, mas você vai estudar análise fundamentalista também, aí você começa a ver as empresas dando 30%, 40% de margem, a 7% de margem da farmácia deixou de ser interessante. E aí a gente olha para o mercado, se a gente pensar em 2007 para 2008, quase todo mundo desistindo, quem estava ficando preocupado com a crise, a gente enxerga, além de gostar do mercado, essa oportunidade de negócio mesmo em si, né? A assessoria de investimento nessa época, hoje a gente falou que já cresceu bastante, vai crescer muito mais, mas nessa época nós tínhamos o primeiro evento que a gente fez na XP, tinha 300 assessores no Brasil inteiro, né? Então era algo que tinha muito a crescer. Era complexo de se trabalhar pelo sentido de que ninguém conhecia nada, mas ao mesmo tempo a gente enxergava uma oportunidade bastante grande. Então um pouco foi, aí eu usei o lado do empreendedorismo para achar a oportunidade de negócio também, né? Não só o gosto pelo mercado. E daquele evento de 300 pessoas virou a maior feira de investimentos do mundo. Exatamente. Que é a Expo. Eu lembro da minha primeira festa de final de ano da XP, éramos em 5 pessoas, num barzinho em São Paulo, né? Tomando um drink ali, comemorando o ano. Legal ver essa história. Essa já não dá mais, né? Hoje se for fazer um barzinho, impossível, né? Tem que fechar um pavilhão. Tem que fechar o pavilhão. E a Blue3, assim, conta pra gente a história desse escritório, né? Eu participei do conselho da Blue por mais ou menos um ano. É um escritório que eu admiro demais, né? Até aproveito para exaltar aqui meu carinho e admiração pelo Wagner, pelo Leone, né? Os fundadores, pessoas que têm um coração que não cabe no peito. Conta um pouquinho da história pra gente. A Blue nasce em Franca, né, interior de São Paulo. Então até um pouco disso, eu acho que uniu as nossas histórias um pouco por conta disso. E nasce em Franca, cresce para Ribeirão, mas muito forte na intensidade, muito forte na vontade de fazer acontecer, né? Você vai pegar histórias dos meninos também, são vencedores na vida, né? Saem de Pernambucanas, foram pro banco. Então você tem pessoas que quiseram ser assessores, que quiseram construir essa história, transformar, né, o que a XP sempre vendeu pra gente, transformar a forma como o brasileiro para investir, que isso não existia no passado. Então começa nesse interior de São Paulo e hoje com mais de 16 unidades em várias capitais, né? Então um pessoal bastante dedicado e também entrando na questão da função do assessor, né? Essa persistência, essa perseverança é muito importante, porque passa por momentos de crises, né? Quantas crises nós vimos de lá para cá, né? Então passa por crise, querendo ou não, crescendo ano após ano. E isso é a Blue3, né? Uma família, uma turma com vontade de fazer a coisa acontecer e se dedicando ao máximo. A gente vive num país complexo. Ora governo de direita, de esquerda, um país bipolarizado, né? E um país que passa por câmbio para cima, para baixo, desemprego para cima e para baixo. Taxa de juros, ela sai de 1 dígito, vai para 2 dígitos, enquanto nos Estados Unidos a taxa de juros muda meio ponto, o banco quebra. E aqui nós seguimos firmes e fortes. E como que é a assessoria em tamanhas
alterações de conjuntura? Existe a volatilidade, é claro que existem cenários mais propícios e menos propícios. Quando o juro está muito alto, normalmente é mais difícil para a gente, porque o investidor está mais sossegado, está lá no banco ganhando 12%, 13% sem muito estresse, sem preocupação. Para migrar ele dá um pouquinho mais de trabalho. Quando o juro cai, é mais favorável para a gente. Mas isso eu cito muito, sabe, Raoni? As pessoas... a gente tenta tirar esse processo da desculpa, não é nem desculpa, mas do processo de defesa. Se a gente vai se preocupar com o nosso tamanho, mesmo uma Blue 3 hoje com 37 bi, ou a própria XP com um TRI, no mercado o market share ainda é muito grande. Então, eu sempre brinco o seguinte, se está acontecendo aqui, está pior lá fora. Tem mais gente lá fora sofrendo com isso do que com a gente, né? O mercado lá fora ainda é muito grande. Então, eu acho que em todos os momentos, a persistência, né? Eu falo que o trabalho do assessor, ele é um vendedor. Né? Em partes ele é um vendedor de planejamento financeiro, mas é um vendedor. E vendedor é funil de vendas. Abre a boca do funil, um funil grande, para sair poucos negócios lá embaixo. Quanto mais pessoas você fala, mais possibilidade de negócio você tem para fazer. Então, se você, no momento de crise ou qualquer outra situação econômica, política e etc., você for parar para isso e se render a ela, você vai diminuir a boca do seu funil, você vai fazer menos negócio. Se porventura, independente do cenário, você se mantiver dedicado, esforçado, talvez tenha que aumentar até o esforço, inclusive, vai obter resultado, isso é um fato. E vamos falar então sobre algo que cada vez fala-se mais assessoria, que é o atendimento 360. Isso é extremamente importante porque o mercado muda, as oportunidades elas mudam com os interesses dos clientes, também com a conjuntura. Eu queria que você me ajudasse a listar quais são as potenciais fontes de receita de um assessor. Vou fazer diferente. Você fala uma, eu falo uma. Combinado. E querendo ou não, a bolsa da nossa paixão já passou. Tem momentos piores e a gente estava passando por momentos bem ruins. Então a bolsa sofreu um pouco mais. Quem não se reinventou e virou 360, só tem cliente pequeno de bolsa de valores, né, por exemplo. É isso aí. Bom, então você já falou primeiro. Bolsa de valores uma delas. Então vou falar a segunda. Renda fixa. Fundos de investimento entrou muito forte. Fundos. Previdência. A parte de seguros. Câmbio. A parte corporativa, a gente acredita que o mercado de PJ hoje é o nosso PF lá de trás. Mas vamos falar de produto, então, de PJ. Tá, produto PJ até crédito a gente chega a fazer hoje. Crédito. Vamos falar de gestão de caixa via compromissado. Também. Você vai ter aí uma questão da parte internacional hoje que a gente usa offshore. Internacional. Falar hedge, os mais variados tipos de hedge. Derivativos, até energia. Derivativos, energia. Emissão de dívida e abertura de capital. M&A, até M&As e negociações desse porte. Num escritório do nível de estrutura que tem para isso. Agora vou puxar uma de pessoa física, né? Produto novo da XP, que a XP está trabalhando, consórcio. Consórcio, é uma delas. Esse a gente ainda está engatinhando nele. A gente relutou um pouquinho para começar, mas é uma fonte que a gente acredita que vai dar um bom jogo, porque a gente tem no Brasil ainda essa questão muito vinculada ao mercado imobiliário, né? Inevitavelmente o brasileiro gosta de imóveis, então o consórcio entra nisso. Mas na pessoa física, a gente basicamente foca essa parte dos investimentos e a solução do cliente, né? A gente se tornou um resolvedor de necessidade do cliente. Você vai pegar um nível de wealth até pneu de avião, a gente vai resolver. E como que um assessor com tantos tipos de clientes, tantos tipos de produto, em um cenário com uma série de incertezas, como que o assessor transita por tudo isso na prática? Ele acaba, se a gente deixar isso de uma forma desordenada, ele acaba ficando mais perdido do que gerando benefício, porque é uma quantidade de coisas, uma quantidade de áreas para ele trabalhar. Então a gente passa a dar foco, Raoni, no cliente. Quando você foca o cliente, você vai atender as necessidades do cliente. Que necessidade que esse cliente tem, que perfil que ele é, e aí você vai encaixar as áreas que fazem sentido para aquele cliente. É claro que o mercado brasileiro ainda é muito incipiente, mesmo com a evolução que já teve, e a gente tem que construir mercado ainda, né? Você ainda tem uma gama infinita de pessoas, investidores, focando o CDB do banco, e foi isso que é o conhecimento dele de mercado financeiro. Então a gente acaba tendo que incentivar algumas coisas, mostrar para ele que existe algumas coisas, mas no grosso a gente vai atendendo o perfil e vai mostrando essas áreas aos poucos. Isso quer dizer que muitas vezes o cliente não sabe que ele precisa de algo. Não sabe. E o assessor tem que identificar a oportunidade, pensando sempre
colocando o cliente em primeiro lugar, fazendo um trabalho muito educacional também, né? Exatamente, isso ainda existe, muito. Agora, como que o assessor, vamos pensar num aluno da Melver, que ele passou aqui pelo programa junto à XP e ele entrou na Blue. Ok. Como que vocês ajudam o aluno a desenvolver essas habilidades técnicas e comerciais aí para ele ir para a prática e atender com qualidade os clientes? Eu acredito que eu assemelho muito o mercado de assessoria de investimentos ao esporte mesmo em si, a alta performance mesmo. Quando a gente fala disso, é treino, né? É teste, é errando, é na persistência, porque ninguém vai chegar pronto, né? Mesmo um profissional, você falou de um aluno da Melver, mas mesmo um profissional de bancário que está lidando com o mercado financeiro há anos, ele vem para esse mundo da assessoria, é diferente. A realidade do dia a dia é diferente, né? Esse convívio com esse monte de produto que a gente acabou de citar aqui, né? Então não tem convívio com esse tanto de produto. Então a parte técnica, Raoni, a gente fica muito tranquilo que o dia a dia ensina, né? Você vai aprendendo, vai estudando produtos, vai vendo o que se encaixa, o que não se encaixa, para quem, com o tempo, isso é fato. A parte comercial, ela precisa um pouco de habilidade para isso, óbvio, mas tudo no treino, primeiras reuniões, como é que faz a reunião com o cliente, como é que aborda ele, tudo isso é treino e acompanhar quem já faz. A gente gosta muito a gente até brinca do termo sombra, né? Faz uma sombra com alguém que já faz. E isso deu certo lá atrás, dá certo hoje, cola naquela pessoa que já faz, que sabe fazer e você vai aprendendo com ela. É uma maneira que eu particularmente gosto muito, bem na prática mesmo. O Léo trouxe uma dica aqui que ela é super relevante. Conhecimento técnico. Ele é o mais fácil, não se preocupe com isso. Por exemplo, imagina que esteja sendo distribuído um FIAGRO, um fundo imobiliário, uma debênture, um CRIOCRA, não importa. Como você vai estar imerso no ambiente, com as pessoas falando daquele assunto, mesmo você não tendo conhecimento, parece que o conhecimento ele vai acabar sendo colocado dentro do seu cérebro, tamanha energia que acontece em um escritório como a Blue. Vai na inércia, viu, Raoni? Vai na inércia, Todo mundo falando daquilo, respirando aquilo, discutindo aquilo, debatendo aquele assunto. Então isso se aprende, com certeza. E a parte comercial, a questão da sombra, né? Explica melhor o que é a sombra, porque é um termo que a gente usa muito e ele muda o jogo por completo. A gente acredita que o mais fácil de uma pessoa aprender com o que fazer é ver alguém fazendo. A liderança, por exemplo, né, que a gente comenta muito. Então o sombra é ficar um assessor júnior mais novo com um assessor mais experiente, ali no dia a dia junto dele mesmo, colado no assessor. Onde ele for, vai também. O que ele falar, fala também. E aí a pessoa que mais júnior, mais nova no mercado, passa a ter aquela experiência que o outro demorou anos para acumular. A gente falava muito isso. O que a gente fez em 10 anos, hoje uma pessoa faz em 2. Tamanha essa velocidade de aprendizado, tamanha essa evolução das nossas empresas para proporcionar isso para eles. Então, você tem uma velocidade de aprendizado muito grande e essa é uma delas. A gente precisou construir esse processo no passado. Hoje a pessoa senta do lado de alguém que já faz e aprende isso de forma muito rápida. Dito isso, pergunta polêmica. Produção, tambores. Home office. Você acredita que o home office ele faz sentido para aqueles que estão começando na carreira? Polêmico. Polêmico, porque o mercado na época da pandemia achou que tudo ia virar home office, né, Rony? E a gente tá vendo que na prática não é bem assim. Você acabou de comentar que o ganho da área, que a parte técnica não é a parte mais importante no primeiro momento, porque ela se aprende. Mas se todo mundo estiver em casa e não estiver debatendo sobre o assunto, que é o que você comentou, de se falar e debater e discutir, você acabou de perder esse benefício de estar todo mundo no salão conversando sobre aquele processo. Então eu particularmente, apesar de ser polêmico, a nossa visão é que não funciona muito bem. A evolução de alguém em home office e a evolução de alguém dentro do escritório, é nítido a diferença da evolução de quem está dentro do escritório todos os dias, de aprendizado, de evolução comercial e técnica, sem dúvida alguma. Eu tenho um nome feio para falar aqui, mas ele não é palavrão, ele é só nome feio, que é comunicação osmótica. Comunicação osmótica é a comunicação que se dá não de forma direta, né, como um e-mail, algo escrito, mas a comunicação do dia a dia, do cheiro, dos gestos, do comportamento. E quem está sozinho em casa e de repente a mesa ela começa a agitar, aquilo ali é uma forma de informação sendo passada. A pessoa ela perde isso. Então, se você está considerando trabalhar em casa, sozinho, no início de jornada, repense. Existem escritórios em vários lugares do Brasil com profissionais altamente qualificados, como a equipe da Blue,
pessoas que vão te mostrar na prática o que está acontecendo. E talvez depois, quando você tiver uma carteira gigante, super experiente, conhecendo os sistemas, todo o traquejo comercial, aí você vai querer ainda mais ficar no presencial, mas... Eu ia falar isso. né? Você não vai querer o home office. Mas claro, se pensar como uma profissão autônoma, né, o assessor de investimento, você tem uma liberdade de horários, né? Claro que o mercado também abre todos os dias, tem horário para abrir. Mas você tem uma liberdade maior, diferente de um CLT ou de qualquer outra profissão, que você tem que bater ponto e para você pedir para ir ao médico, você tem que pedir para alguém, né? Então, o assessor de investimento tem essa liberdade, é um fato, que pode ser positivo ou negativo, né, Rony? Porque os clientes também acham a gente de noite e final de semana, é uma possibilidade. Já que não tem horário definido, ele acha a gente aos sábados, às vezes, à noite, etc. E a gente acaba atendendo, né? A gente acaba atendendo negócio, né? Exato, sim. Eu vejo os assessores trabalhando o tempo todo, mas deixa eu explicar melhor, para não assustar você que está considerando agora a profissão, né? O assessor, para mim, o bom assessor, o assessor em alta performance, ele está sempre antenado do que está acontecendo. Ele sai com a esposa para jantar, de repente ele vê um novo estabelecimento, você está do lado, conhece uma pessoa, um empresário. É isso mesmo, sempre pensando em fazer negócios, criar relacionamentos. Aí a gente falou de uma área que é energia agorinha, né? A gente comentou de uma área possível energia. Energia, todo lugar usa energia. Então, realmente, nós somos comerciais. Aonde vai jantar, vai almoçar, já pergunta pro dono da empresa como é que é a conta de energia dele para já começar a puxar assunto. Então, de fato, é um comercial, né? É vendas, é negócio. Então, a gente aproveita e usa isso sempre. A gente fala muito isso, é que a sua família tem que saber que você é assessor, as pessoas do seu convívio têm que saber que você é assessor. Porque não é uma profissão que está 100% consolidada, que todo mundo sabe que existe e que tem necessidade disso, né? Então ainda é necessário essa implantação, esse demonstrar da necessidade. Então, tendo em vista que a assessoria ainda não é tão conhecida como arquitetura, engenharia, medicina, profissões que as criancinhas já sabem o que são, tem um desafio grande da Blue, da Melver, da XP, em levar conhecimento sobre essa profissão para o mercado. Como que vocês fazem na Blue para encontrar talentos? A gente usa vocês, né? A Melver é uma porta de entrada. Levantei a bola para cortar aqui para Melver. Foi em cima. Boa. A gente usa estruturas como vocês. Sabe que a gente combinou aqui no WhatsApp. Estava escrito já, pré-combinado. A gente usa vocês como estrutura, usa a XP como estrutura, né? Apesar de não ser uma profissão que ainda está consolidada, que tem gente querendo, apesar que vocês estão montando MBA agora, daqui a pouco vai ter faculdade disso. E a gente começa a ter pessoas que gostam do mercado e querem trabalhar nele ainda. E claro, a parte de economia, administração, já começa a enxergar mais esse mercado do que no passado, Raoni. Então, e a gente tem, claro, a gente fala muito isso, uma empresa que se gosta de trabalhar nela, que gera valor para as pessoas, porque o que a gente faz gera valor para as pessoas, né? Você muda vidas. Eu que estou 15 anos nisso, quantos ex-clientes meus antigos que você vê hoje já no final de carreira, você fala assim, pô, ajudei esse cara a chegar nesse patamar, chegar nesse nível que ele quis, esse cara pode aposentar hoje sossegado, esse cara hoje tem um planejamento de só viajar e ele consegue fazer porque eu ajudei ele. Então, como é uma coisa gostosa de se fazer, como é algo que agrega valor para as pessoas, o nosso próprio profissional, ele tende a mostrar isso para pessoas próximas dele. Então, você acaba tendo possibilidade de pessoas querendo trabalhar com isso numa gama interessante, apesar de não ser algo tão divulgado. A gente tem que trabalhar para isso, essa educação que a Melver faz ou a gente faz, é muito necessário, de qualquer forma. Na Melver nós dizemos que nós utilizamos o mercado financeiro como um meio para as pessoas realizarem os seus sonhos. Exatamente. É bem alinhado com a assessoria, né? É bem nessa linha. E em relação às contratações, ao processo seletivo de vocês, você poderia explicar para a gente, de forma geral, assim, como que é o passo a passo? A gente faz 2 linhas de raciocínio. A gente tem um programa chamado Vencer Blue, que são pessoas novas, que nunca tiveram experiência com o mercado e nem com, às vezes, até a primeira profissão de fato, que a gente vai treinar essa pessoa do zero. Ele já vem com a prova, passado pela Melver, por exemplo, aprovado nos cursos de vocês, e a gente vai ensinar ele do zero, com todo um processo de treinamento, de desenvolvimento dele como profissional, para ele conseguir sobreviver na profissão. Esse é um projeto que a gente ajuda, tem uma ajuda de custo para a pessoa sobreviver, né? Querendo ou não, a gente vive, o assessor é um profissional comissionado, né? Então a gente tem que criar meios disso, dar tempo de se construir esse comissionamento. Então a gente cria normalmente algum valor fixo, Raoni, para eles,
e eles vão ganhando as comissões à medida que isso for gerando nas carteiras. Essa turma, inclusive, a gente consegue gerar carteiras para eles, porque os assessores mais experientes, né, o assessor tem como plano subir o nível de ticket médio, né, ou seja, o tamanho do volume médio das carteiras dele. Então, quanto mais o tempo é finito, né, o tempo dele, ele não tem tempo de atender 1.000 pessoas ao mesmo tempo, não vai fazer um bom trabalho. Então, como o tempo é finito, ele não vai conseguir atender 1.000 clientes. Então ele tem que ir evoluindo a carteira dele com o passar do tempo. Esse é o projeto de um assessor, cada vez atender clientes maiores, menos clientes de maior volume. Então ele vai, de certa forma, transferindo clientes para as turmas mais jovens, né? Então esse é um outro apoio que a gente também consegue dar, né? Essa transição de clientes menores para as pessoas que estão entrando. Então esse seria um modelo de negócio, né? Então, para trabalhar na Blue, não precisa ter experiência no mercado financeiro. Pode ser de qualquer profissão, como farmacêutica. Pode ser farmacêutica. Não precisa já ter uma carteira de clientes, porque vocês ajudam nesse começo. Exatamente. Agora, claro que a gente também, para o crescimento da empresa, também procura profissionais já prontos, né? Já procura profissionais que já têm carteiras em outras instituições. Isso também existe. Mas são 2 nichos de crescimento que a gente acha interessante de fazer. Até porque, se a gente fosse buscar pessoas com experiência lá atrás, em 2007, 2008, viu, Rony? A gente não ia achar. Então, foi pessoas que construíram, pessoas que quiseram trabalhar com isso e se dedicaram, que são os grandes escritórios hoje, nasceram de pessoas fora do mercado, né? Então, a gente acredita que isso ainda hoje é possível e funciona. Legal. Em relação a Brasília, onde nós estamos, qual que é o tamanho de vocês aqui hoje e o que vocês vislumbram para os próximos anos? A gente veio para Brasília no passado, porque Brasília era a capital que tinha o menor market share da XP entre as capitais. E, se não me engano, ainda é, tá? Então, Brasília tem uma renda per capita extremamente grande, existe um mercado financeiro extremamente grande. Claro, você vai ter um nível São Paulo, mas logo nessa classe São Paulo, Rio de Janeiro, vem Brasília. E ainda tem poucos profissionais e ainda tem muita gente que não sabe da nossa profissão. Então, Brasília, na minha opinião, Rony, é um mercado extremamente aberto, sem dono ainda, apesar de a gente ter um BI 200, tem mais outros escritórios aqui também com tamanhos parecidos, mas se tratando que a gente veio de Franca, né, Franca e Ribeirão, que a gente vira dono da cidade praticamente e passa a ter 30%, 40% de market share. Pelo menos o nosso objetivo em Brasília é esse, então tem muito chão pra gente andar, hein? Topa fazer um compromisso comigo? Vamos. Na frente de 3 câmeras? Pode falar. Se nós da Melver enviarmos para vocês todos os nossos alunos de Brasília e região com a certificação Ancor, você topa considerá-los para o processo seletivo? Sem dúvida, e provavelmente Brasília vai começar a ter dono. Ah, olha só, hein? Gostei. Então, ó, se você é de Brasília e região, gosta do mercado financeiro, quer trabalhar em um escritório que começou do zero, lá no interior de São Paulo, está com quase 40 bilhões de reais, com um sonho gigantesco, formado com pessoas que têm um coração que não cabe no peito. Eu conheço bem os fundadores e muitos acionistas da Blue. Tem aqui, ó, um compromisso aqui na frente de 3 câmeras. E tá falado e assinado, viu, Rony? É isso aí. É trabalhar e fazer acontecer. Legal. Então, conte muito com a gente, porque nós queremos muito seguir nessa trajetória junto com vocês. A profissão e o mercado financeiro agradecem, né, Rony? Com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem motivacional para todos os nossos alunos. Temos mais de 1 milhão de matrículas na Melver. Queremos crescer cada vez mais e motivar as pessoas a entrarem para o mercado financeiro. Então, palavras finais contigo. Assessoria de investimentos não tem limite. Diferente de qualquer outra profissão. Não tem limite. O limite é o tanto que você deseja e o tanto que você quer. Legal, muito bom. Conte com a gente, então. Tamo junto. Gostou da conversa? Eu espero que sim. Estamos super engajados com a XP, trabalhando para que esse mercado ganhe mais visibilidade, mais representatividade e queremos você aqui conosco. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo encontro.